O princípio da igreja era tudo muito difícil. A igreja iniciou num contexto de muito pouco recurso, mas a gente visualizava de uma forma realmente sobrenatural, porque por mais que as pessoas não conseguissem ver, Deus trazia para a gente uma visão de futuro, e a gente conseguia enxergar coisas que hoje nós estamos vivendo, coisas que hoje nós estamos experimentando que antes parecia impossível. Então, estar desde o começo, ver toda essa trajetória, toda essa linha do tempo acontecer, trouxe para a gente uma certeza de quantas coisas Deus ainda pode fazer pelo fato da gente ter vindo de uma situação tão simples, tão precária, e hoje ver tudo que Deus fez. Então, é maravilhoso. E no final das contas, ainda me senti chamado para pastorear nesse local, onde tantas coisas aconteceram ao longo desses anos. É uma gratidão enorme. Essa é a palavra que define diante desses anos, é uma gratidão enorme. Eu acredito que vale a pena ressaltar assim, toda a fé que a gente visualizou ao longo desses anos, quando a gente olhava a expectativa do nosso pastor, que promovia as coisas numa igreja tão pequena, tão simples, como se ela já fosse uma igreja muito grande, sabe? Ele via as coisas acontecendo além do que as pessoas eram capazes de ver. Então isso me marcou muito. Isso forjou a minha visão de ministério. Quando eu via ele olhando e falando assim, nós vamos fazer isso, nós vamos preparar isso. E algo que parecia tão difícil, e ele propunha isso para nós e a gente via acontecer, isso com certeza me marcou muito. Principalmente, marcou muito o meu ministério. Bom, eu acho que, sem sombra de dúvidas, existem algumas pessoas que impactaram profundamente na minha vida, pessoas a quem eu entrego muita gratidão. Minha mãe, sem sombra de dúvidas, ela foi uma influência maravilhosa na minha vida. O meu pastor, que também é o meu sogro, e ele me fez ver que eu tinha um chamado, um ministério, um chamado de Deus na minha vida como ministério pastoral. Só foi possível enxergar porque ele visualizou isso muito antes de mim. A minha esposa, que sem sombra de dúvidas eu não estaria de forma alguma vivenciando esse chamado se ela não somasse tanto quanto ela soma na minha vida. Essa contribuição dela faz de fato se tornar possível o ministério que Deus me chamou. E tem uma pessoa em particular que eu acho que eu não poderia deixar de citar, que ao longo desses anos a gente vem acompanhando. A primeira pessoa batizada aqui na nossa igreja, que é a irmã Odila. A irmã Odila é conhecida por todos, uma pessoa de uma fé inabalável, uma pessoa que inspira confiança em Deus. Ela passou por tantas situações e hoje, ainda assim, ela afirma o quanto Deus é bom e o quanto Ele protege e cuida dos seus filhos. E é uma pessoa que passou por tantas coisas e poder declarar isso com tanta vontade, com tanto amor, isso com certeza aumenta muito a minha fé. Então eu não poderia deixar de citar tantas pessoas a serem citadas, eu poderia citar várias, mas ela, com certeza, eu não posso deixar de citar. Então, eu acredito que o grande desafio hoje, tendo em vista que o que Deus me chamou para fazer é expor a palavra, é fazer com que essa palavra seja compreendida sem que ela perca a essência que é proposta. Porque com a dificuldade de expor a palavra de forma que as pessoas entendam e a gente ter que sintetizar muito a mensagem, a gente acaba perdendo detalhes que dão peso àquela mensagem. Então, muitas vezes, em meio a uma geração acostumada com coisas cada vez mais rápidas, com coisas cada vez mais sintéticas, a gente encontra essa dificuldade de apresentar a palavra, a essência do que ela quer dizer, de uma forma que, além de compreendida, ela seja absorvida até que ela seja vivida. E isso só acontece quando existe uma exposição mais profunda. E a gente sai um pouquinho do raso, começa a caminhar um pouquinho mais para o que é profundo, e a dificuldade é essa, se fazer entendido e apresentar uma mensagem profunda. Então, meu pedido para Deus é para que Deus me torne
capaz de apresentar a mensagem em sua essência e ela ser compreendida e vivida por aqueles que a ouvem. Existe uma coisa que a igreja não pode esperar de mim: perfeição. Eu tenho total ciência de que Deus escolhe servos frágeis, para que toda a graça e todo poder manifestado seja exclusivamente dele e, consecutivamente, que a honra e a glória também seja direcionada unicamente para ele. A minha proposta não é em nenhum momento dizer que eu sou melhor, maior ou perfeito, mas eu tenho um desejo sincero no meu coração. Meu desejo é servir a Deus da melhor forma possível. E isso, com certeza, inclui servir a igreja dele dessa forma. Meu projeto de vida, quando eu aceitei o chamado, foi: Deus, eu quero servir a igreja do Senhor da forma que o Senhor deseja que eu faça. Então, o meu propósito, o meu projeto é fazer o meu melhor, entregar o meu melhor, mas sabendo de que o meu melhor só é possível porque o Espírito Santo me promove dessa forma. Meu desejo é servir com amor, com dedicação, e é para isso que eu empenhei a minha vida. Cumprir a vontade de Deus, servindo a Igreja de Cristo, até que Jesus volte ou até que eu volte para Ele.